voltando aqui para a nossa aula, e o assunto que nós vamos tratar agora é anamnese. O que é a anamnese? A anamnese, na verdade, é uma busca, né? É uma série de perguntas, são várias, depende, tem anamnese que tem 15, 16, 17 folhas. A anamnese psicanalítica ela é um pouco mais sucinta. Nós temos um modelo no nosso curso aí, aonde vai ter um material didático aí, nós vamos ter lá um modelo de anamnese, tá? E você pode usar o nosso modelo caso você acha melhor trabalhar com anamnese. Eu, Dr. Carlos Romero, não trabalho com anamnese há muito tempo. Eu trabalho com anamnese porque eu também sou neuropsicólogo, eu trabalho com anamnese quando eu vou tratar com a questão mais de fazer a a avaliação neuropsicológica, precisa da anamnese justamente para saber qual tipo de transtorno a criança tem, então você precisa pegar com a mãe e fazer uma anamnese, tá? Mas vamos aqui. Quais os tipos de pessoas que nós atendemos? Se você vai atender todas as faixas etárias, tem pessoas que preferem, por exemplo, eu tenho muitas alunas minhas que são professoras e que elas preferiram trabalhar só com crianças e adolescentes. Então, você pode escolher o nicho. Você pode escolher o nicho. Né? Então, você pode trabalhar com adolescentes, você pode trabalhar só com crianças, você pode trabalhar com adultos, você pode trabalhar com casais, você pode trabalhar com idosos, ou você pode trabalhar com todas as idades. Por exemplo, eu trabalho com todas as idades. Aí você fala, qual que é a sua preferência? Olha, eu já gostei muito de trabalhar com crianças, muito mesmo, eu já gostei muito de trabalhar com crianças. É muito bom trabalhar com criança, eu acho o melhor de tudo é trabalhar com criança. Adolescente também é muito gostoso de trabalhar com adolescente. Trabalhar com jovens é muito interessante você trabalhar com jovens. Trabalhar com adultos também é bom, porque na verdade, um dia perguntaram para Freud, você atende crianças? Porque ele via ele só com adultos do consultório, né? Porque ele também era médico e tal. Falou, eu só atendo crianças escondidas em adultos complicados. Ou seja, então Freud dizendo que, na verdade, aqueles adultos ali eram crianças traumatizadas, eram crianças que tinham experiências negativas e que carregavam para a sua vida adulta as suas experiências tristes, as suas experiências dolorosas, tá? Então, na verdade, você acha que está atendendo um adulto, porque pode ser um homem de cabeça branca, um homem formado, mas de repente ali aquele homem carrega muitas coisas de crianças e carrega ali uma série de coisas que na verdade não amadureceu, que está tendo atitudes de crianças. Isso tanto para homem como para mulher. Já atendi idosas de pessoas acima de 60, 70 anos tendo chilique de criança, então você percebe que ela ficou ali, tá? Gente, então, o primeiro atendimento, eu acho que para muitos profissionais e até mesmo para o próprio paciente, o primeiro atendimento ele não é fácil. Por que que não é fácil? Porque ali você precisa estabelecer vínculo. E como que você vai estabelecer vínculo com essa pessoa? E aqui é que está a questão, porque você fica apreensivo em receber esse paciente novo, essa paciente nova, independente da idade, mas eu vou trabalhar com faixa etárias aqui, tá? Vamos começar com crianças pequenas, crianças de 3, vamos começar com crianças aí a partir dos 3 anos a gente atende, né? Então, crianças de 3 a 6 anos de idade, a melhor forma de você acessar essa criança é brincando com ela, é usando a ludoterapia que você aprendeu aí no seu curso. E se você não aprendeu, nós temos o curso completo de ludoterapia, onde nós passamos aí o passo a passo de como você vai trabalhar o lúdico, né? Não só com criança, eu uso o lúdico com adulto também.
A gente acha que não, mas você usa o lúdico com qualquer paciente. Mas aqui, especificamente tratando aqui com crianças de 3 a 6 anos de idade, você vai trabalhar com o lúdico. Você vai primeiro que você não atende uma criança sem primeiro falar com os pais. Então a primeira consulta não é com a criança. A primeira consulta é com os pais ou com quem convive com a criança, que às vezes são pais separados, o pai mora no exterior, mora em outra cidade. Então é a mãe que cuida da criança. Então quem é que cuida da criança? Ah, é a mãe, é a avó, é a tia. Então quem convive mais com a criança é a pessoa que você vai fazer o atendimento primeiro. Por quê? Você vai colher informações dessa criança, desse paciente. Quais são as informações que você precisa colher? Você precisa colher as informações se essa criança nasceu prematura, se essa criança tem algum tipo de transtorno já diagnosticada com algum problema, se ela já toma algum tipo de medicamento, se essa criança tem preferência por alguma coisa. Então você começa, é importante a anamnese? Sim, porque justamente você vai ter essas... Eu faço isso sempre sem anamnese, porque eu faço isso nas anotações no meu prontuário. Eu vou perguntando ali, porque eu já sei as perguntas de praxe, então eu vou fazendo as perguntas e já vou ali, né? Então, dentro dessas perguntas, você vai falar assim, de que ela gosta de brincar? Por quê? Você vai pedir para a criança trazer o próprio brinquedo. É sério. Porque, de repente, dependendo da criança e do tipo de transtorno que a criança tem, ela não vai querer brincar com você com o seu brinquedo. E talvez ela também não vai te emprestar o brinquedo dela, não tem problema. Você vai fazer aquela criança brincar na sua frente e quando aquela criança começar a brincar na sua frente, o que vai acontecer? Essa criança vai começar a falar sem falar. Ela vai te contar a história de vida dela através do brinquedo, o jeito que ela pega o brinquedo, se ela pega o brinquedo com raiva, se ela pega o brinquedo com carinho, se ela é uma criança organizada, se ela tira, desmonta e arruma, se ela é perfeccionista, se ela tem um trauma violento, você vai perceber que ela é uma criança que brinca com medo. Se aquela criança você percebe que ela brinca e está olhando para você com medo, é porque ela tem medo de adulto. Ela foi agredida, ele foi agredido por algum adulto, tá? Quando aquela criança brinca com o brinquedo e tem aquela coisa de querer o brinquedo para si e não dá para ninguém, é que aquela criança de alguma forma se sentiu rejeitada e ela precisa de algo para se autoafirmar, e ela vai se autoafirmar naquele brinquedo, que nós chamamos de reforçadores. Então, eu estou passando algumas dicas aqui que são importantíssimas, porque talvez você nunca ouviu falar dessas coisas que eu estou te falando aqui, né? Então, você vai primeiro com os pais, se for o pai e a mãe, melhor ainda, mas se for só com quem convive mais com a criança, ou a mãe, a tia, a avó, enfim, quem convive mais com a criança e entende mais daquela criança. Então, você vai pegar e fazer essa anamnese com o responsável da criança, o adulto. Já no segundo atendimento é onde você vai começar a criar vínculo. Então, a primeira coisa, anamnese, perguntas. Perguntas. A pessoa vai falar, estamos na criança, a criança não vai falar, a criança vai brincar. Então, você começa a brincar com a criança, através do que você vai brincando com a criança, você vai estendendo as brincadeiras e depois de um tempo que você está brincando com essa criança, que você perceber que essa criança já tem algum tipo de vínculo, que ela está estabelecendo vínculo, que ela está estabelecendo confiança, que ela já está segura de estar naquele local, no setting com você, então você já pode começar a fazer algumas perguntas. A maioria das vezes não é necessário você fazer pergunta para a criança. Por quê? Porque ela mesma vai contar as coisas. Tia, você sabia disso? Tia, você sabia disso? Então, a própria criança vai te contar as coisas quando você estiver brincando com ela. Isso é uma facilidade que a gente tem de acessar o inconsciente da criança, é justamente porque quando você brinca com a criança, ela desarma.
Então ela vai te contar coisas sem perceber que está contando, porque ela só vai colocar para fora ali aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está passando. Então, a máxima do atendimento numa criança é a observação. Você vai observar cada detalhe, que jeito que ela olha para a sala, se ela é observadora, se ela observa tudo que tem, se ela olha muito para você, se ela tem medo, você vê que ela está espantada, está com medo, o jeito que ela vê o brinquedo, então tudo é observação. A observação é a máxima do atendimento para uma criança. Quanto mais você observa uma criança, mais você vai saber daquela criança. E depois, brincando com ela, você vai pegando ali, né? E vai seguindo cada sessão e depois você vai implementando os seus brinquedos. Então você começa deixando, a gente chama isso de espelhamento, e no segundo estágio, o emparelhamento. Então o que é o espelhamento? É você deixar ela fazer o que ela quer. Depois do espelhamento, você vai fazer o emparelhamento. É você, emparelhamento. É você começar a ditar as regras para a criança dentro ali do setting. Então tem dois momentos. O momento do espelhamento, você deixa ela conduzir. Quando você já pegou a confiança dela, então você vai passar a conduzir. Aí você vai trazendo os seus brinquedos e vai oferecendo os seus brinquedos para aquela criança. Você vai perceber que às vezes ela vai integrar os dela com os seus, às vezes ela vai largar o dela e brincar só com os seus. Quando isso acontecer, que a criança largar aqueles brinquedos e pegar só os seus, é porque você estabeleceu um vínculo de confiança com aquela criança. Então ali você pode fazer o que você, claro que não é bem o que você quiser, mas ali você tem todos os artifícios que você precisa para acessar o que você precisa daquela criança. Outra coisa que você pode usar com a criança, o desenho. Eu já atendi crianças que foram abusadas, eu conto isso nas minhas aulas, né? Então eu já atendi muitas crianças que foram abusadas sexualmente, que foram abusadas com violência, enfim. E nos desenhos elas deixam muito claro isso. Então o desenho é um passo, se você quiser usar. Nem todos usam. Freud usou no Pequeno Hans, né? E no desenho a criança conta, claro, é uma fábula, mas ela conta ali no desenho o que está acontecendo com a vida dela, tá? Então o desenho também nos mostra muita coisa. Então, são artifícios que você tem, são meios que você tem de acessar essa criança através da ludoterapia. Então, crianças de 3 a 6, até 7 anos de idade, até 8 anos de idade, você pode usar do jeitinho que eu estou falando aqui. E crianças maiores, você já vai usando outros tipos de brinquedo, mas também é o método brinquedo. O brincar até os 12 anos de idade, você pode usar tranquilamente, quando já é uma criança, um pré-adolescente, um juvenil, pré-adolescente, até mesmo adolescente, eu brinco muito com os adolescentes, mas é com jogos de cartas, com outras coisas, com outros brinquedos mais para a idade própria. Então você vai estabelecer os jogos, os brinquedos para a idade de cada uma dessas crianças. Eu falei bastante aqui sobre, porque é mais difícil, né? Tem pessoas que acham muito difícil atender crianças nessa idade, de 3 a 6 anos, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Eu acesso tranquilamente essas crianças, é muito tranquilo de eu atender essas crianças, porque eu já tenho todo um jeito de trabalhar. Então, aqui está, nessa aula, a anamnese, o tratamento, então, da primeira fase, 3 a 6 anos, aí vai até os 8, você pode estar usando esses métodos de brincadeiras, de brinquedos, depois você vai até os 12 e até a adolescência, você vai usar brinquedos, você vai usar jogos, que eles gostem. E eu já passei 6 meses atendendo um paciente que gosta de Uno, a gente vai jogando Uno, depois a gente joga dama, depois a gente joga xadrez, tem outros jogos que a gente também vai jogando, enfim, e você vai conquistando ali, e dentro dali você desarma aquele adolescente. Eu atendi um adolescente numa outra cidade, que ele era muito armado, não falava nada, e através dos jogos ele começou a falar,
o que ele sente na casa dele, as coisas, tal, tal. Então, tudo isso, então, nós já estamos trabalhando as 3 faixas etárias aqui, de 3 a 6, até a pré-adolescência e a adolescência. Então, gente, essa aula aqui, nós estamos falando, né, tá? Com criança é obrigatória a anamnese, no sentido de fazer bastante pergunta aos pais sobre a criança para você acessar a criança, ok? Então a gente encerra por aqui. Na próxima aula nós vamos falar da anamnese para adultos, jovens e adultos e até chegar lá aos idosos, tá bom? Grande abraço, te aguardo na próxima aula.